Queridos amigos, nesta tarde a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Abra comigo no capítulo de número 3, ou melhor 4, nós leremos o versículo de número 4 em particular. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Estas palavras, versículo 4 e 5, mas vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Bem, queridos amigos, Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Esse é o nosso tema nesta tarde, quando nós chegamos a este período do ano em sociedades ocidentais, sobretudo quando nós marcamos simbolicamente, singelamente, o nascimento do Salvador. É claro, nós sabemos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, nem no mês de dezembro, provavelmente em torno de março, abril, um período mais quente em Israel. E também não exatamente há 2021 anos atrás, mas um pouco mais, 6 anos a mais talvez. Mas, queridos amigos, independente disto, o fato histórico, o fato verdadeiro é este: que Jesus Cristo veio a este mundo. Que o Deus eterno tomou um corpo e uma natureza humana e entrou no tempo e no espaço para ser um de nós, porém sem pecado. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Esse é o significado do Natal, nascimento de Cristo. Nasceu para morrer, nasceu para ir à cruz voluntariamente, entregar a sua vida como um sacrifício no lugar de pecadores. Bem, esta passagem da palavra de Deus aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, uma passagem tão maravilhosa, amigos. É uma daquelas passagens compreensivas que compreende todo o Evangelho. Ela é similar a uma irmã gêmea de João 3,16, que compreende toda a obra de Deus no Evangelho. Deus enviando o seu Filho amado a este mundo para salvar pecadores. Observe novamente: mas vindo, diz o apóstolo Paulo aqui, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Todo o plano de Deus, toda a manifestação do desejo, do propósito de Deus em salvar pecadores como nós, resumido em apenas 2 versículos. Não é tremendo? Não é maravilhoso? A vinda do Salvador a este mundo. Bem, como eu disse, é um daqueles textos que compreende todo o Evangelho. Mas se você não entende este texto nesta tarde, se você não compreende ainda este texto da palavra de Deus, então, meu querido amigo, amiga, você não compreende a vida. Você não entende ainda o lugar em que você se encontra no tempo e na história, desde a criação do mundo, desde o teu nascimento neste mundo. Se você não compreende este texto que resume o plano de Deus, o Evangelho da graça redentora, você não entende ainda as questões mais fundamentais da história e da existência humana. E você ainda, devo dizer isso, se você não compreende esta verdade, você ainda não entende o caminho para o céu. Você se encontra nesta vida perdido, como alguém andando em um labirinto, como uma pessoa de olhos fechados, tateando pelo escuro, buscando compreender a vida, a religião, Deus, a existência, a alma, o que acontece após a morte. Se você não entende este texto, você não compreende, queridos amigos, o que há de mais importante a ser compreendido por uma pessoa, porque esse texto ele é completo. Ele nos diz o que Deus fez para que homens e mulheres pudessem ser salvos da condenação dos seus pecados e conhecer o seu Criador e ter a reconciliação com Ele e experimentar vida, paz, perdão com Deus, certeza de salvação e poder concluir os seus dias aqui deste lado da eternidade com a certeza de que quando a última hora da vida chegar, você irá partir para estar com o teu Criador e não ser banido da presença dele para as trevas eternas. Tudo está contido aqui nesse texto tremendo, nesse texto maravilhoso da palavra de Deus. Observe mais uma vez, nós nos fixaremos nesses 2 versículos apenas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou
seu Filho. Bem, há um tom dramático aqui nesse texto, não é? A tradução em português não traz exatamente este drama. Paulo desenvolve um raciocínio, ele quem escreve esta carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele está desenvolvendo um raciocínio no capítulo 3, até chegar no versículo de número 3 do capítulo 4, e de repente ele introduz esta verdade com um tom de drama, profundo, grandioso, e este pequeno mas deveria comunicar esse drama, mas em português ele não comunica. Mas esta ideia, mas veja aí, tendo tudo isso acontecido de repente, aqui no momento exato, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Há um tempo aqui, há um tom, de drama, de força, algo que vem, algo que deveria vir como um fluxo que estava correndo, se desenvolvendo, e de repente ele surge. Esta ideia, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Bem, o tempo aqui determinado, melhor declarado neste versículo, era o tempo esperado, o tempo antecipado. Aquele tempo chegou, mas vindo à plenitude dos tempos. Você sabe que a palavra pleno significa completo, não é? Perfeito, completo, inteiro. Foi um tempo esperado pelo povo de Deus por muitas gerações, para a vinda do Salvador, que Deus proveria um Salvador, Ele prometeu. Ele enviou seus profetas, Ele apontou para a frente dizendo, um Salvador virá a este mundo, então deveria passar um tempo até que Ele viesse. É sobre este tempo. E quando o texto diz que a plenitude dos tempos chegou, isto é, não quer dizer que o tempo acabou, então veio o Salvador, não. Quer dizer que com a vinda do Salvador, o tempo de espera terminou. No momento certo, no momento determinado por Deus, na história do universo, na história da humanidade, Jesus Cristo, o Salvador, veio a este mundo. Deus proveria. Bem, aquele povo que esperava não sabia exatamente como seria. Eles não sabiam exatamente como Deus iria visitar aquela nação, o seu povo, e eles esperavam por Deus, isto é, por esta promessa dada àquele povo por séculos, por geração após geração, até o tempo determinado por Deus, que o Salvador deveria vir a este mundo. E quando este tempo chegou, então a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo é o momento em que a espera termina. Oh, queridos amigos, a vinda de Jesus a este mundo é um evento planejado por Deus. Ele foi profetizado tantas vezes, ele foi apontado no futuro em direção, irá chegar naquele tempo, naquele momento. E então, quando o tempo exato chegou, o momento determinado por Deus, eles não sabiam. Foi um momento, claro, temido pelos demônios, temido por Satanás, porque Satanás, embora não soubesse o momento exato, eles sabiam, todos eles, que a vinda do Salvador marcaria o final do terror absoluto do diabo sobre a humanidade. Mas ele não sabia o momento exato. Ele sabia que o Salvador viria para lidar com o pecado, para lidar com o maligno, para vir a este mundo e ser o Salvador de uma nova humanidade. E o raciocínio é este, que com a vinda do Salvador, a plenitude do tempo é alcançada, isto é, a sua vinda completa, cumpre todo o período de espera, não haverá mais espera. E nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo de número 15, que quando o Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, e quando Ele inicia o seu ministério público pregando as boas novas, pregando salvação, as suas primeiras palavras são essas: o tempo é cumprido, o reino de Deus está próximo, o tempo se cumpriu, o tempo de espera, o tempo determinado por Deus acabou, e o Filho de Deus veio a este mundo para salvar pecadores. Meus queridos amigos, uma mensagem como essa deveria manter os teus olhos abertos. É o Salvador do mundo, é o Filho de Deus, é o Santo de Deus que veio a este mundo. Não é uma mensagem tremenda, poderosa, fantástica, que o meu pecado pode ser perdoado? Isso não causa comoção em teu coração, que o próprio Deus tenha vindo a este mundo? O Filho de Deus se tornou homem. O momento que Deus estabeleceu para a vinda do Salvador foi este. Na plenitude dos tempos. Ouça novamente, está tudo aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Foi na plenitude dos tempos. Isto é, quando o tempo se completou, quando o período de espera pela vinda de Cristo se completou, 2000 anos haviam passado, desde as promessas que Deus havia dado para Abraão.
pelo menos as promessas mais explícitas, não é? De que um Salvador viria, embora esta promessa já tinha sido dada a Adão e Eva lá no início, quando o homem caiu em pecado. Mas 2000 anos desde Abraão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todo este período deveria passar. Bem, aquela época, aquele período de expectativa pela vinda do Senhor. Este é o significado de a plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos, o tempo se completou. E o raciocínio aqui é este: que a vinda do Senhor Jesus Cristo completa um período de espera. Mas nós perguntamos o que exatamente adiou este momento? Por que 2000 anos? Porque Deus não enviou o seu Filho amado, Salvador, a esta raça humana pecaminosa poucas horas depois da promessa, poucos dias depois da promessa dada a Abraão, ou dada a Adão e Eva lá no início? Por que da espera 2000 anos, desde a promessa dada a Abraão até a vinda do Salvador Jesus Cristo, o Senhor? Essa é uma pergunta a se levantar. Por que da longa espera? Porque ele não veio imediatamente? Porque somente 2000 anos depois da promessa? Essa é uma pergunta levantada com frequência. Eu creio que a resposta a ela, a resposta a rigor, é que o tempo foi levado, melhor, esse tempo foi necessário, porque esta era a vontade de Deus, este foi o decreto de Deus. Esta é a resposta a rigor. Deveria haver um tempo, desde a promessa até a vinda do Salvador a este mundo. A rigor, esta é a promessa, foi o decreto de Deus, que um período devesse passar antes que o Salvador viesse e entrasse neste mundo. Um período deveria se desdobrar na história humana até que Deus entrasse no tempo e no espaço. Bem, embora não nos é dado em detalhes nas Escrituras, na Bíblia, a razão deste período delongado de 2000 anos para a vinda de Cristo, nós podemos sugerir um número de razões para este tempo, para a necessidade deste tempo. E alguns pontos têm sido levantados para responder esta questão, e alguns têm sugerido muitas coisas. Eu penso que algumas coisas estão de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, as pessoas dizem, isto é verdade, creio eu, como você pode observar na história, você observa claramente, não é, como Deus organizou a história, as culturas, o desdobramento das civilizações, para que eventualmente a língua grega se tornasse a língua oficial da cultura do mundo da época. A língua da cultura, a língua da educação, a língua do comércio, a língua da política, das relações internacionais, e aquela língua se espalhou por todo o mundo da época, uma língua perfeita para a transmissão do Novo Testamento, para a transmissão da palavra de Deus, para que o Evangelho se espalhasse por todo o mundo e fosse colocado nas demais línguas, traduzido a partir desta língua tão fantástica, tão maravilhosa que é a língua grega, tão precisa, se nós podemos colocar nesses termos, e o Evangelho pudesse se espalhar por todo o mundo. Assim, certamente, favoreceu o Evangelho e favoreceu a pregação do Evangelho por toda parte, que a língua grega se tornasse a língua franca, universal da época, como o inglês é em nossos dias, e o francês foi até o início do século XX. Assim, certamente, isso pode ter sido parte do propósito de Deus em esperar por todo este tempo para a vinda do seu Filho. Mas há uma segunda razão, porque quando Deus enviou o seu Filho a este mundo, olhando agora para trás 2000 anos, quando Cristo veio a este mundo, estava instaurado na terra, entre as civilizações principais no mundo conhecido, a chamada Pax Romana. Isto é, a paz latina, a paz romana. E o que foi a paz romana? Bem, foi um período quando a civilização romana tornou-se um grande império, um poderio mundial, sobressaindo-se a todas as demais, e pelo seu poder, pela sua força, eles decidiram, por um certo tempo, é claro, em certa medida, acabar com as guerras no mundo e impor pela espada uma paz, essa é chamada de Pax Romana, dominando as sociedades para que não houvesse mais rei em um país, nem mais guerra, todos sob o jugo de Roma. E quando você pensa sobre isso, é nesse contexto que Cristo vem e o Evangelho é espalhado, porque esse é um contexto ideal para que a mensagem do Evangelho se espalhasse, não é? E os servos de Deus pudessem se espalhar por todo o mundo e não serem mortos facilmente ou impedidos, porque a religião das nações ainda era permitida pelo Império Romano em cada um dos países e culturas. Assim nós pensamos desta maneira, bem, talvez a chegada desse contexto histórico estivesse nos planos de Deus, que Ele superintendesse e que Ele causasse que este período de governo, de política e domínio mundial de Roma
fosse espalhado por toda parte para que o Evangelho pudesse ser propagado. E com o Império Romano, você sabe, o Império Romano que se espalhou pelo Ocidente, pelo Oriente, Norte a Sul, por toda parte, houve o tempo também, naquele período, de implementação das grandes, imensas, longas estradas romanas. E os romanos tinham sua técnica, não é, de produzir suas estradas bem pavimentadas, com pedra, calculadas em ângulos retos, nunca em curvas tortas, com suas pontes construídas firmes. Até hoje você encontra resquícios de pontes romanas, caminhos que interligassem Roma a todo mundo, ao Oriente, à Espanha, à Inglaterra, até chegar à Escócia, até o Egito, até a Ásia, até chegar ao continente asiático, para que através dessas estradas bem feitas, o comércio pudesse fluir, as pessoas pudessem viajar com mais velocidade, com menos perigo, chegar a um determinado tempo, os correios pudessem seguir nos cavalos, levando as informações com maior velocidade. Pense você, todo mundo organizado desta maneira, para que o Evangelho pudesse se espalhar por todo mundo. E quando a igreja se espalha de Jerusalém, o Evangelho é levado por todas as partes. E nós vemos o povo de Deus chegando mesmo até Portugal, até a Inglaterra, o Evangelho da graça redentora indo até a Ásia, a Índia e para mais além. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado. E é claro, nós podemos pensar sobre razões ainda maiores do que essas. Foi dado por Deus ao ser humano um tempo para que o ser humano pudesse, por sua própria força, capacidade, inteligência, tentar melhorar-se. Foi dado todo o tempo necessário para as civilizações tentarem melhorar o ser humano por si mesmo, sem a intervenção divina. E ao longo destes milênios de Abraão até a vinda do Senhor Jesus Cristo, e ainda antes, porque a promessa foi dada lá no início, a Adão e Eva, e ao longo desses séculos, ao longo desses milênios até a vinda de Cristo Jesus, você sabe, não é? Quantas escolas de pensamento foram desenvolvidas? Quantas escolas de filosofias foram desenvolvidas? Não é verdade? E o seu ensino, o ensino desses grandes homens e grandes mentes, assim por dizer, se espalhando por todo o mundo. O conhecimento, o desenvolvimento de escolas de pensamento e sistemas morais, de ética, de civilização, como organizar a polis, a cidade, como as pessoas podem viver juntas em um determinado lugar na polis, sem se matarem, sem se destruírem, como estabelecer o direito, o governo, a ordem, etc, etc, etc. Séculos foram dados. Milênios foram dados, e então o surgimento do direito romano e os estados nacionais organizados, e tudo que nós temos hoje é uma cópia daquelas coisas, não é? Mas há uma razão ainda maior. Além de Deus ter dado tempo ao ser humano para tentar melhorar a si mesmo sem a intervenção divina, há uma razão, penso eu, ainda maior. Foi necessário um período de tempos, amigos, porque tempo precisava ser dado ao povo judeu. Tempo precisava ser dado de Abraão à vinda de Cristo, àquela nação de Israel, ao povo judeu. Por quê? Porque a nação de Israel foi uma espécie de amostra da humanidade. É como se não, de fato foi Deus tomasse uma amostra da humanidade. Quando você quer examinar a água de um determinado lugar, você toma uma amostra e leva para o laboratório. Deus tomou uma amostra da humanidade, assim, para mostrar, não a ele, é claro, mas ao ser humano, à raça humana como um todo. E ele separou aquele grupo de seres humanos, não é? Ele separou aquele pequeno grupo de seres humanos, e veja como ele tratou com esse grupo. Ele lançou a sua luz sobre ele, ele enviou a sua lei, os seus profetas, o seu amor, as suas grandiosas promessas. Ele protegeu aquele povo, ele alimentou aquele povo, ele vestiu aquele povo, ele deu àquele povo uma terra perfeita que emana leite e mel, chuva e sol e plantação, e glórias e beleza entre todas as nações vizinhas. Deus reuniu aquele povo como um exemplo, como uma amostra. E tempo era necessário para demonstrar através daquele povo a depravação humana, a rebelião humana contra Deus, mesmo através de um povo que ele se revelou, se manifestou, deixado por si mesmo, ele se rebela contra o seu Criador. Deus dá àquele povo muitos e muitos séculos. Ali estava o povo judeu, pense você, Deus deu a ele promessas especiais, bênçãos especiais,
grandiosas, imensas demonstração da sua existência, vindo Ele próprio, enviando os seus anjos e tantos sinais e os seus profetas. Ele envia a eles a sua lei moral perfeita, uma lei moral perfeita. Uma lei que permite que as pessoas convivam umas com as outras sem se destruírem. Uma lei que diz que nós devemos conhecer e amar o nosso Criador e amar ao próximo como a ti mesmo. Deus deu estas leis a eles, e ensinadores, sacerdotes, profetas, escribas, para ensinar e guiar, e líderes, deu ele àquele povo, para que eles guardassem, para que eles cumprissem, para que eles vivessem os privilégios dos judeus. E ainda assim, queridos amigos, apesar de todos esses privilégios, como uma criança que é separada, dotada em um reino e recebe tudo o que necessita, tutores, cuidado, bênçãos sobre bênçãos, apesar de tudo isso, século após séculos, eles rejeitaram a palavra de Deus, e rejeitaram a Deus, e se lançaram contra Deus, e viraram as costas para o seu Criador, e arrumaram seus ídolos de todas as nações, mesmo colocando dentro do templo de Deus, e se prostraram diante de estátuas da criação, de mini-templos, se prostraram diante de animais, adorando a criatura e espírito e coisas tantas, mais do que Deus o Criador, um povo que foi separado, abençoado, e recebeu tantas e tantas coisas, queridos amigos, um exemplo, uma amostra da humanidade. Eles rejeitaram a Deus, construíram seus ídolos de pedra, madeira, de ferro, de ouro, desdenharam os profetas de Deus que foi enviado para repreendê-los. Se você deseja uma amostra disso, leia o livro de Ezequiel. Observe as profecias, observe as narrativas de Ezequiel. Eles rejeitaram o seu Criador, mas eles, queridos amigos, eram uma amostra, marque isso, lembre isso, uma amostra, um sample, algo, um pedaço da humanidade. E se nós estivéssemos no lugar deles, nós teríamos feito exatamente a mesma coisa que eles. O que Deus estava mostrando ali não era apenas uma cultura, era a natureza humana. Os séculos passaram e através deles a natureza humana foi exposta e demonstrada, que a raça humana está descaída em pecados, alienada de Deus, que o ser humano é inveteradamente um pecador no coração, um criador de ídolos, rebelde contra o seu Criador, que o ser humano rejeita a palavra de Deus e a promessa de Deus. E acaso nós não somos assim todos nós aqui? Acaso nós não temos agido e vivido desta maneira, rejeitando a palavra de Deus na consciência, pisando sobre o alarme da consciência para ir para o nosso pecado, sentindo e o coração palpitando e o alarme da consciência dizendo, é um pecado contra o teu Deus, e Ele te julgará e te punirá, e indo em frente para ter o nosso pecado, o nosso prazer e as nossas coisas. Será que nós somos diferentes? E nós rejeitamos o Deus pessoal, que pode ser conhecido, buscado, e optamos no lugar de um Deus eterno, uma imagem de madeira, uma filosofia abstrata, estranha, e homens e mulheres, ídolos da moda, do comércio, da música. Nós criamos nossos ídolos e nos prostramos diante do ego humano e diante de nós mesmos. E no final das contas nos prostramos diante de Satanás, porque todas estas coisas vêm dele. Nós rejeitamos a Deus, preferimos nossa vida limitada em um mundo limitado, uma vida material sem Deus, ou no máximo, quando necessitamos de Deus para um socorro em alguma coisa, e para lá vai Deus e deixa eu viver a minha vida, eu me sinto bem agora. Será que nós somos diferentes desses judeus? Eles foram uma amostra da humanidade. Queridos amigos, os séculos passaram, e antes da vinda do Senhor Jesus Cristo isso deveria acontecer. Porque Deus permitiu essa grande demonstração através de um exemplo dos judeus para provar sem sombra de dúvida que o ser humano não receberia, não guardaria a sua vontade, a sua lei, e que seria necessário que um Salvador fosse enviado a este mundo. E este é o significado dessas palavras. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ah, maravilhoso. Os séculos passaram, as civilizações se desenvolveram, civilizações após civilizações, os grandes assírios, não é? Os medos,
os persas, civilização após civilização. Pode o ser humano resolver o seu problema nesta civilização, na próxima cultura, na próxima escola de pensamento. Pode o ser humano, pelo seu esforço, pelo seu pensamento, pela sua boa vontade individual ou comunitária, elevar-se acima da sua triste condição de miséria, de vazio, de injustiça. Poderia o ser humano educar os seus povos e trazer paz entre os homens e paz no seu coração, ordem, felicidade, justiça entre as pessoas, paz na terra, boa vontade entre os homens, verdadeira verdade, para ser redundante, nos relacionamentos humanos. Será que o ser humano conseguiria, com seu direito, sua filosofia, sua filantropia e suas religiões? Não, ele não pode. Ele não consegue. E a prova está aí. 2000 anos de experiência, dado ao ser humano tempo para por si mesmo tentar. Império após império se levantou. Primeiro os sumérios, não um grande império, mas ali o primeiro, depois os egípcios, então os babilônios, os medos e os persas, os macedônios, não é? Então os gregos, com suas escolas de pensamento, seus sistemas morais e éticos, com toda a sua influência na filosofia, na educação do cidadão, e os romanos com seu direito, seus códigos de ética, o seu governo. Deus deu o tempo necessário ao ser humano para todos os seus experimentos. E o ser humano, será que ele produziria, através das suas alternativas à palavra de Deus, através de suas teorias sobre a personalidade humana, será que ele, através disso, conseguiria explicar o ser humano? Não, queridos amigos, todos falharam e todos desmoronaram, um após o outro, uma teoria suplantando a outra e contradizendo a outra, e vice-versa, um círculo sem fim de ideias. Sem dúvida, tudo isso estava na mente de Deus. Tudo isso estava na mente do Deus Todo-Poderoso antes da vinda do Salvador. A importância, ou melhor dizendo, a impotência, a desesperança humana, a desesperança moral do ser humano seria evidenciada, seria demonstrada, se tornaria gritante e aberta. E a necessidade de um Salvador vindo do céu a este mundo seria provada sem sombra de dúvida. Deus permitiu estas coisas, permitiu que todas estas coisas se provassem inúteis, e assim o mundo, por sua sabedoria, não conheceu a Deus. E todas estas coisas deveriam se desdobrar antes que finalmente viesse o Salvador que Deus proveu à raça humana, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Salvador, seu Filho, a este mundo. O Salvador, Deus enviou, Deus o Pai, mas também Deus o Espírito e Deus o Espírito Santo. Ou melhor, o Espírito Santo e Deus o Filho, porque ele também é Deus. Ele é parte da Trindade Santa, as três pessoas da Santa Trindade, e esse é o ensino claro e cristalino da Palavra de Deus. Um só Deus, em três pessoas distintas. Esta é a economia de Deus, todos eles envolvidos neste plano e nesta obra de salvação. Algo que nós consideramos com profunda reverência em nossos pensamentos. Que as três pessoas estariam envolvidas na salvação do ser humano. Queridos amigos, deixe marcar isso, ouça essas palavras. Deus enviou seu Filho a este mundo. Foi Deus quem enviou. Foi Deus quem enviou seu Filho ao mundo. Redenção, perdão, é uma obra inteiramente de Deus. Inteiramente. Deus enviou o seu Filho a este mundo. O que é a Bíblia? Bem, o que nós temos neste livro, a Bíblia, é o registro da obra de Deus no resgate do ser humano, anunciada a primeira vez em Gênesis, no primeiro livro. Foi Deus quem falou, foi Deus quem declarou lá no início que ele enviaria um Salvador. E o desenvolvimento da história humana, você quer entender o que é a história da humanidade? O desdobramento, o desenvolvimento da história humana em todas as suas direções é nada mais do que o desdobramento daquela promessa que Deus deu a Eva lá no início, que uma semente, a semente da mulher, um que nasceria descendendo dela, seria o Salvador. A mesma promessa repetida várias vezes a Abraão.
história humana é nada mais do que o desdobramento dessa promessa. Amigos, a Bíblia não é o registro da história do ser humano buscando a Deus. Nada disso. A Bíblia não é um registro de como o ser humano se entregou, se lançou para buscar o seu Criador. Nada disso. A Bíblia é um registro da obra de Deus em resgatar o ser humano. Algumas pessoas dizem que o Antigo Testamento, a Bíblia, nada mais do que um registro de como o ser humano buscou a Deus. Mas é exatamente o contrário. O homem, ao falhar em sua aliança com Deus, não se mantendo na lei de Deus, na verdade de Deus, Deus estabeleceu uma maneira de salvar o homem que não envolveria o homem. A Bíblia, meus amigos, não é um livro que nos ensina como aplacar a Deus. De modo algum, esse é um erro crasso na mente de muitas pessoas. A Bíblia não é um livro que nos ensina o que o homem precisa fazer para aplacar um Deus irado contra ele. Nada disso. De modo algum, essa é uma ideia errônea. Se essa ideia está na tua mente, põe de lado, ela não está na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que foi o próprio Deus que enviou o seu Filho a este mundo. Ele desejou isso, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Não é que Jesus Cristo precisa rogar ao Pai pelo ser humano. Não é que Jesus Cristo precisa rogar ao Pai na eternidade passada e insistir com Deus o Pai para nos salvar contra a vontade do Pai. Nada do tipo. Foi Ele quem enviou o Salvador. Foi Ele, ouça essas palavras. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado a este mundo. A salvação é inteiramente de Deus. Não há nada em nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, nós lemos as mesmas palavras. 2 Coríntios 5, 1 diz, porque sabemos, um capítulo atrás, essas palavras, desculpe, queridos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, você sabe bem, porque sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. E ele segue então o raciocínio. E logo na sequência, no versículo de número 8, ele fala sobre a nossa confiança em deixar este corpo e habitar com Deus. Então, no versículo 10, todos devemos comparecer diante do tribunal de Deus. E o que ele está dizendo é isso. Ele veio a este mundo e é Ele quem julgará os homens. Ele próprio veio a este mundo. O Pai o enviou a este mundo. Ele é enviado do Pai, Ele próprio, por sua vontade, vem a este mundo. E Ele envia o Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa envolvida. Mas, queridos amigos, deixe eu marcar este ponto. Não é que Jesus roga ao Pai contra a sua vontade que Ele salve o pecador. É o Pai que envia o Filho, junto com o Espírito e o próprio Filho. Deus enviou o seu Filho. E Cristo torna-se o representante federal de uma nova humanidade. Queridos amigos, pense comigo, Deus não poderia designar, apontar um homem, uma mulher, um ser humano como representante, como mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Ele não poderia selecionar um homem, um grande líder, um grande profeta, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque todos os homens pecaram. Todos nós caímos em Adão, todo ser humano. Todos pecaram, diz a palavra de Deus. E assim Deus designou o seu próprio Filho a vir a este mundo. E aqui estão essas palavras. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho amado. A palavra grega traduzida com enviar é a mesma palavra que nós usamos para apóstolo. Alguém que é enviado, mas é enviado em uma missão. É como um enviado, um missionário, alguém que é enviado por um rei a um outro país com uma função, uma missão oficial de levar uma palavra, de representar aquele rei, aquele seu reino. Essa é a ideia. Cristo foi enviado a este mundo da parte de Deus em uma missão.
com um objetivo, com um propósito. Ele não somente recebeu um povo para salvar, mas uma missão para cumprir da parte do Pai. Em João capítulo 17 ele diz: eu terminei a obra para a qual tu me enviastes. João 3,16, Deus enviou o seu Filho amado, o Deus eterno, igual ao Pai, ao Espírito Santo. Jesus vestiu-se de nossa humanidade. Ele tinha que tomar um corpo humano, porque ele precisava representar seres humanos vivendo uma vida perfeita no lugar deles, diante da lei de Deus. E com o corpo humano ele deveria morrer, porque ele deveria tomar sobre si a nossa culpa e a nossa punição, e morrer como um sacrifício substitutivo no lugar de pecadores. Por isso ele veio, por isso ele tomou um corpo. E estas palavras fazem todo sentido. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Foi desta maneira que Deus introduziu o seu Filho neste mundo. Nascido de mulher, nascido sob a lei. O que isso quer dizer? Nascido de mulher. O nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, como homem, é inteiramente uma obra de Deus. Ele não possui um pai humano, pois ele não nasceu da vontade da carne, da energia da carne. Não houve uma participação masculina na concepção do Senhor, ele nasceu da semente da mulher, como é prometido a Eva. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Não houve uma participação do homem, porque ele nasceu sem pecado. Adão, o primeiro homem a ser criado por Deus, não foi apenas o primeiro homem a pisar no mundo, a ver o mundo, a estar aqui. Além de ser o primeiro homem, ele também foi um representante de toda a humanidade que descenderia dele. Ele foi, assim por dizer, o cabeça federal da humanidade, o representante. Você sabe o que isso quer dizer? Claro que você sabe, nós moramos em um país que é uma república, entre aspas, federativa. E quem é o representante maior dessa federação? É o presidente, não é? Assim, o presidente ele representa você, e eu queira você ou não queira. Isso está na Constituição, está na lei que nós nos submetemos. E se o presidente, ele por uma atitude nécia, não sei, levar este país, esta nação, a entrar em um conflito com outra nação, então nós estamos em conflito e nós estamos em dificuldade, porque ele nos representa, ainda que você diga, este não me representa. E esta ideia por trás de Adão. Ele representava o ser humano, e é isso que a Bíblia quer dizer, que quando ele pecou, todos nós pecamos em Adão. Se um homem ou uma mulher possui uma doença infecciosa, como a AIDS, por exemplo, resultado do seu pecado, talvez, e uma criança nasce desse relacionamento, essa criança nascerá com toda probabilidade com aquela enfermidade. Adão era o cabeça federal. Em seu pecado nós pecamos. Mas Jesus Cristo, para ser o representante de seres humanos, de homens e mulheres pecadores, para viver uma vida perfeita diante de Deus, ele deveria entrar no tempo e no espaço sem pecado. Daí não haverá participação do homem. E Maria seria apenas o ventre passivo para a recepção do corpo da humanidade, do Deus eterno que deveria vir a este mundo. Se Jesus Cristo fosse uma pessoa ordinária, como todas as pessoas que nascem de um homem e uma mulher, de um relacionamento conjugal, se ele fosse uma pessoa ordinária, ele estaria na linhagem pecaminosa de Adão. E assim seria verdade dizer para Jesus que, como em Adão todos morreram, em Adão ele também teria morrido em pecados, contaminado. Ele também teria morrido e seria culpado do pecado original e da culpa original. Mas aqui o homem é deixado de fora. E na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher. O homem é deixado de fora para enfatizar a total inabilidade humana de salvar a si mesmo. A mulher é usada por Deus como um recipiente, mais uma vez, passivo da formação de Cristo. Como a sua natureza divina
A natureza divina que o Senhor possui não veio da sua mãe, ele existe antes de sua mãe. Ele é eterno, ele é Deus, ela é uma criatura, uma mulher. Assim, a sua natureza humana não possui um pai terreno. Sem a participação de José, sem a contaminação do pecado de Adão, sim, o homem Jesus, verdadeiramente humano, porém sem pecado. Tudo isso aconteceu, meus amigos, para que Deus entrasse no tempo e no espaço e recebesse um corpo, uma natureza, uma personalidade humana e habitasse entre nós. Não é tremendo? Não é chocante? Não é grandioso e imenso essa verdade? Que Deus deveria vir ao mundo desta maneira. Mas é claro, o Deus eterno. Ouça o que ele diz: Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando o corpo do Senhor Jesus Cristo, gerado no ventre de Maria, formado ali, recebeu a sua humanidade, ele não recebeu uma natureza pecaminosa, mas veja, ele derivou de sua mãe a nossa escravidão, a nossa servidão, as nossas correntes. Porque toda a raça humana está debaixo da condenação de Deus. Porque todos nós quebramos a lei de Deus. Assim ele nasceu em uma raça humana sob julgamento da lei. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Debaixo da lei, sob o julgamento da lei. Mas é claro, queridos amigos, aquelas correntes não poderiam prendê-lo. Ele deveria morrer. E ao morrer, entregar a sua vida perfeita, sem nenhum pecado. E ao viver aquela vida perfeita, sem jamais quebrar a lei de Deus, entregar este santo corpo, esta santa vida, sem pecado, ali na cruz, ele vence o pecado e a morte, e ele quebra as cadeias, as correntes da maldição do pecado. E o Salmo de número 107, versículo 14 a 16, resume tudo isso. Salmo 107, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ele quebrou as suas prisões. Um salmo messiânico, não é? Apontando para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra, queridos amigos. Essa é a obra do nosso querido Salvador por nós, naquela cruz. Vindo à plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho amado, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu devo correr agora neste versículo 5. Ouça essas palavras: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Somente por meio de um mediador entre Deus e o homem, Deus poderia mostrar a sua graça ao mundo, ao ser humano, a uma raça decaída, uma vez que o pecador, obviamente, não pode justificar a si mesmo. Somente através de um Salvador, Deus poderia mostrar sua graça, seu amor, sua misericórdia a pessoas como nós, que nada merecem. O pecado precisava ser expiado por um mediador. Expiado, alguém deveria pagar a justiça que a lei requer, deveria ser paga. Se a justiça e a retidão de Deus deve ser restaurada, nós quebramos a sua lei. E se o pecador deve ser restaurado em estado de justiça, então é isso que o texto diz. Isso deveria ser provido a nós através de uma dádiva para remir os que estavam debaixo da lei. Debaixo da lei, sob a lei. Deus, queridos amigos, se Deus, queridos amigos, apenas do céu, sem ter vindo a este mundo, sem ter feito nada, se Ele apenas presenteasse o ser humano com a salvação, com justiça, com retidão, assim, Deus seria um coadjuvante com o pecado do ser humano, e Ele receberia o injusto como justo. Mas o pecado deve ser punido.
E a lei de Deus deve ser honrada. E Deus deve permanecer justo e santo. E assim o amor de Deus deve se manifestar para remir os que estavam sob a lei. Eu estou sob a lei. Você está sob a lei. Está sob a lei, está sob a escravidão. Atado, preso, amarrado de correntes. Por quê? Porque eu pequei contra Deus. Todos os meus pecados em pensamento, em ações, em palavras, contra a luz, a verdade, na consciência, contra Deus, pessoal e eterno. Eu estou sob a lei, isto é, eu pequei e assim estou sob a condenação da lei. E nós somos todos estes sobre a condenação da lei. Nós estamos sobre a lei do pecado. Você tenta fazer o bem e você vê uma força muito maior em você te levando a ser egoísta. Essa é uma lei, não é? Você pende para o erro. Nós pendemos para o pecado, pendemos para o erro, pendemos para nos afastar de Deus. Nós estamos sob esta lei, este peso do pecado e sob a punição da lei. E Jesus Cristo veio a este mundo, na plenitude do tempo, para remir, comprar de volta. Esse é o significado de remir. Trazer de volta, comprar de volta os que estavam debaixo da lei, escravos. Essa é a ideia do termo. Alguém que foi escravizado, está sob um senhor no mercado de escravo, e o Salvador vem e os compra, os redime de volta à liberdade. Como? Com seu sangue precioso. Não com prata, não com ouro, com a sua própria vida. Ele veio a este mundo para remir pecadores. Meu querido, eu devo terminar aqui. Se você, querido amigo, amiga, nunca foi ao Senhor Jesus Cristo Salvador, nunca foi a Ele pessoalmente, eu devo te dizer isso. Você ainda hoje permanece, uma escrava, um escravo do pecado. E o pecado é quem te controla. E o pecado é o teu Senhor. E quando o pecado diz, vai, você vai. E quando o pecado diz, vá e venha, e você vai e você vem, você é dominado pelo pecado. O teu desejo no íntimo, talvez na tua consciência seja, eu preciso de Deus, eu devo honrá-lo, devo viver uma vida reta, mas o teu Senhor é o pecado ainda. E quando o pecado diz e põe diante dos teus olhos, vai, você vai para o pecado. Um filho do pecado, um filho do diabo, escravo do diabo. Nós estamos chegando ao final do ano. E todo final de ano, já há muitos anos aqui no Brasil, há chamadas retrospectivas do ano, não é verdade? Há notícias tão grandes, não é? Informações, coisas terríveis que aconteceram, coisas maravilhosas, e eles sempre tendem a concluir com uma previsão para o próximo ano, e a maior de todas as notícias informes que aconteceu, a notícia bombástica do ano. Mas deixe-me lhe dizer, a maior notícia, a notícia mais bombástica deste ano, a notícia mais atual em todas as épocas, o topo da página, esta verdade, meu amigo, que todo homem e mulher nascido neste mundo se encontra debaixo da ira de Deus por seus pecados, a menos que se reconcilie com Jesus Cristo, o Salvador, porque na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei do pecado, da maldição da lei quebrada. Remir. E se você ainda é um escravo do pecado, por fim o teu pecado te levará à condenação. Se você não reconhece a Jesus como Salvador, eu devo lhe dizer que reconhecê-lo como um profeta, um grande líder espiritual, um grande homem, não é o suficiente. O nome de Jesus é Jesus, e Jesus significa Salvador. Nenhum outro conhecimento de Jesus que você tenha dele tem valor algum se você não o conhece como Salvador. Porque, queridos amigos, o meu problema é o pecado e o teu também.
E se eu não o conheço como Salvador de meus pecados e da condenação, eu permaneço um escravo do pecado. Ir a Ele, você deve ir a Ele como alguém que necessita da salvação. Os judeus se aproximaram do Senhor Jesus Cristo em seu desdenho. E o Senhor Jesus Cristo disse: eu vos libertarei, e eles se iraram. Eles disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, nos libertará, o Filho vos libertará? Nunca foram escravos de ninguém. O pecado nos cega, não é? 400 anos sobre a escravidão no Egito. 70 anos sob escravidão na Babilônia. Escravos do Assírios. Nunca fomos escravos de ninguém. Talvez você pense de si mesmo assim: eu faço o que eu quero, a minha vida é minha, meu corpo, minhas regras, meu tempo, minhas regras, minha mente, minhas regras, eu decido. Você não decide, não. A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. Estava abastecendo o carro outro dia, de repente chega um rapaz jovem, a faixa de uns 28, 30, alguma coisa, andando, magrelo, os olhos fundos, escuros, dava para ver que tinha dormido muito tempo nas ruas, estava com uma caixinha de balinha vendendo, se aproximou da janela do carro, baixei o vidro e comecei a conversar com ele. Ô meu amigo, compra para me ajudar uma balinha. Olhando para ele, tremia seus olhos, o rosto de alguém que tinha um vício e permanecia neste vício. Não é? Você percebe aqueles traços de alguém que se entrega ao crack, ou à maconha, ou à cocaína, alguma dessas drogas que te seguram. Ele me disse: por favor, me ajude, compre uma balinha para me ajudar. Eu falei: querido amigo, eu não posso te ajudar, embora eu tenha, não posso. Se eu lhe der alguma coisa, eu vou estar alimentando o teu vício e eu vou patrocinar a tua morte. E ele tremeu um pouco, engoliu seco e olhou para mim. Eu perguntei para ele: qual é o teu vício? Ele não quis dizer. O meu vício está aqui na minha bolsa. Ele tinha uma pequena bolsa, está aqui. Não é para o meu vício. Eu preciso desse dinheiro porque eu estou indo para Santos, me foi dada uma grande oportunidade, um lugar onde eu posso morar pagando só R$250 por mês. Eu vou trabalhar num quiosque na beira da praia. O meu vício eu já tenho aqui. Eu já tenho a minha droga que me deu essa tranquilidade, eu sei que eu já tenho aqui, e agora eu posso arrumar esse dinheiro para ir para Santos. A minha tranquilidade eu tenho, a minha droga já daqui eu não preciso estar desesperado, eu já tenho ali meu bolso. E ele precisava desse dinheiro para descer para Santos. E logo que ele usasse essa droga, ele fugiria daquele quiosque atrás de mais uma dose, porque a droga era o seu senhor. A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. E depois que você satisfazer o teu prazer com o pecado, o teu orgulho, o teu ego, estiver tranquilo e satisfeito, e andar alguns passos, logo você desejará mais pecado. Mais pecado. Um escravo, aquele jovem era um escravo do seu vício. Ele estava morrendo e definhando sem perceber. Aquilo que lhe dava grande prazer é aquilo que lhe consumia, lhe matava. Eu me recordo de uma senhora visitando no hospital. Aquela senhora estava fazendo um tratamento de câncer de pulmão. E ao chegar naquele hospital, ali estava aquela senhora numa pequena área aberta, com um soro no braço pendurado, sentado numa cadeira de roda, olhando para aquelas flores, com um cigarro em sua mão. Aquilo que lhe dava prazer, aquilo que lhe matava. Aquele que peca é escravo do pecado. Os judeus disseram a Cristo: nunca fomos escravos de ninguém. Mas o Senhor os disse: todo aquele que peca é escravo do pecado, mas se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre do pecado, livre da condenação, livre do vazio, livre, totalmente livre, as garras, as algemas, as correntes tomadas de você, livre. Conta essa história de um homem. Ele era um ferreiro. No século XIX, na Inglaterra, ele produzia qualquer coisa de metal. Mas aquilo que lhe dava mais dinheiro era a produção de correntes, elas de metais. Ele produzia por encomenda e revendia. Em determinado dia, um senhor chegou a ele e disse: olha,
Eu te darei tanto e tanto para que você produza para mim uma corrente grande, desse tamanho. Ele mostrou mais ou menos. E aquele senhor, aquele ferreiro, animado pelo prospecto de um bom dinheiro no final do ano, para concluir o ano, dedicou-se todo o trabalho. O seu ferro já estava acabando, o ano estava acabando, a mercadoria estava acabando. Ele pegou tudo que tinha e começou a produzir aquela corrente. E produzia os elos, um elo após o elo, derretendo o metal, batendo aquele metal, forjando os elos, colocando elo sobre elo, mais ferro no forno, produzindo a corrente até o dia que chegou. E aquele homem apareceu, e a corrente estava pronta. Ele olhou para aquela corrente e disse: ainda não está bom. Aumente mais essa corrente, eu te darei ainda mais isso e isso, e voltarei em tal dia. E aquele homem, com os olhos brilhando e o prospecto de tanto dinheiro em tão pouco tempo, corre atrás de todo o metal que ele ainda tinha naquela casa e pede para os vizinhos, e ajunta seus amigos da indústria, e ajuntam mais metal, e elo sobre elo, batendo no martelo, batendo e amassando e forjando, e no forno, mais corrente, e aquela corrente formidável e imensa começava a tomar uma forma fantástica. Então chega o dia em que aquele homem retorna para buscar o seu produto, e ele olha para aquela corrente e diz: está quase lá, mas não é o suficiente. Termine para mim até amanhã, e eu te darei esta soma completa em dinheiro. E aquele homem, tremendo e animado, e vendo o prospecto de tanto dinheiro, começa a raspar todo o resto de metal que ele tem em casa, e a derreter outros objetos de metal, e a produzir elo, e lançar no forno, e trazer mais elo, e a bater sobre o metal, e formar corrente após corrente, até chegar àquele ponto de uma corrente belíssima, imensa e formidável. E o dia chega, o dia seguinte chega, e aquele homem, aquele rico comprador, vem, e ele olha aquela corrente, e ele toma em suas mãos aquela corrente, e ele diz: está pronta, é formidável, é perfeita. E junto com seus amigos ele toma aquela corrente e amarra aquele ferreiro todo de pés à cabeça e o lança para dentro do forno, para as chamas. Assim é o pecado. O seu alimenta e o serve mais e mais, e você está preso a ele. E no final, ele te arrasta com todo o peso dos teus pecados acumulados para dentro das chamas eternas. Queridos amigos, se o Filho de Deus te libertar, você será livre. Jesus disse: quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes as pessoas vêm e perguntam: pastor, como eu posso saber que Jesus morreu por mim e que se eu for a Ele, embora tão sujo, Ele vai me aceitar, me perdoar, me lavar, me salvar, me aceitar como um filho e uma filha? Ó, queridos amigos, você realmente imagina que, tendo Cristo descido do céu, descido e entrado na fossa, no bueiro deste mundo, no meio de pecadores como nós, e vivido uma vida perfeita e sofrido daquela maneira, e oferecido salvação gratuita a um pecador arrependido, que se você for a Ele como um pecador culpado, Ele te lançará fora? Não, ouça essas palavras. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado para resgatar e redimir pecadores. Você tem um desejo de perdão? Você tem um desejo de conhecer a Deus, de ser perdoado e reconciliado com o teu Criador antes de partir para a eternidade? Então Ele morreu por você. Você deseja ser livre e liberto do teu pecado? Ter um novo coração, ser uma pessoa limpa, ser feito um filho de Deus? Isso está dentro de você, pulsando. Então Ele ofereceu um sacrifício por você. Ó, querido amigo, Deus não põe na mente de uma pessoa, de um pecador, o desejo de perdão, de pureza, de nova vida, sem que ele tenha uma salvação provida.
Você já viu o bebê quando ele vem do ventre, ele nasce ali, imediatamente a sua boquinha está atrás do leite, do seio da mãe. Mas quem disse para aquele bebê que há um seio, que há um leite? Deus colocou no bebê o desejo pelo leite e o leite no seio da mãe. Se você deseja o perdão de todo o coração, é porque Deus tem uma salvação para você. Vá a Ele como você está, não fuja. Deseje o perdão. Deseja ser limpo, ser salvo, ore a Ele, clame por perdão. Mas vindo a plenitude dos tempos, diz a palavra de Deus, Deus enviou o seu Filho amado a este mundo, Jesus Cristo, Salvador, observe, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Nem toda pessoa é um filho de Deus. Deus só tem um filho. Seu Filho, unigênito, único gerado, é Jesus Cristo, único gerado, único Filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus, como a cutia, a árvore, a estrela, o gambá, o porco. Filhos de Deus são aqueles pecadores que, ao irem a Deus por meio de Jesus, seu Filho, são salvos, perdoados, então são adotados para a família de Deus, como filhos, como filhas de Deus. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o certificado, o Espírito de adoção de filhos, para que na conversão, tendo o Espírito de Deus dentro de você, você possa agora olhar para Deus, não como um juiz, pelo Espírito que habita em você, dizer a Ele, Pai, Abba, Pai, meu Deus, para remir, para libertar da escravidão do pecado. Vá a Ele, clame a Ele, ser livre do domínio da força do pecado, das garras, das correntes do pecado. Ele quebrou na cruz, ser livre em Cristo Jesus, ir a Ele, confesse os teus pecados a Ele, clame por vida, clame por salvação, então seja livre, e você poderá dizer naquele dia que Ele te salvou e enviou o Espírito ao teu coração, hoje eu sou livre, glória a Deus Todo-Poderoso, livre, salvo, perdoado. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus, ajuda-nos. São grandes as cadeias de nosso pecado, quebra-as de uma vez por todas. Leva-nos a Jesus Cristo Salvador para o perdão e a nova vida. Nós clamamos a Ti, em um nome pelos méritos de Jesus Cristo Salvador e para o Teu louvor. Amém.